Setembro de 1971. Esquina da Baker Street com a Marylebone Road, Londres. 2 da manhã de domingo. Neste exato segundo, enquanto a neblina fria e densa do outono encobre as ruas desertas da capital britânica, um homem coberto de fuligem e suor rasteja por um buraco escuro e claustrofóbico, segurando nas mãos o equivalente a 3 milhões de libras em dinheiro não rastreável, joias inestimáveis e, mais perigoso do que qualquer diamante, segredos de Estado. Este é o epicentro do lendário roubo da Baker Street. Estamos falando de uma das agências financeiras mais impenetráveis do Reino Unido. Um santuário de riqueza protegido por portas de aço maciço de 60 toneladas, paredes de concreto armado projetadas para suportar o impacto de explosivos militares, e um exército de patrulhas policiais que circulam a meros quarteirões da sede da lendária Scotland Yard. O cofre abriga os pertences da elite intocável, aristocratas, políticos e membros da realeza. Mas a contradição que define esta noite é quase um insulto à lógica. O crime perfeito não está acontecendo em silêncio. A ironia absoluta é que, neste exato momento em que o dinheiro é colocado em sacos de lona, a polícia de Londres está ouvindo cada palavra dos criminosos ao vivo pelo rádio. Dezenas de viaturas dirigem desesperadamente pela cidade, com sirenes cortando a madrugada, sem fazer a menor ideia de que o roubo do século está acontecendo bem debaixo de suas botas. Para entender a magnitude deste evento, você precisa compreender o inimigo. O sistema aqui não é apenas um banco, é um monumento de confiança financeira britânica, uma máquina projetada para ser fisicamente e psicologicamente invencível. O Banco da Baker Street é uma resposta da engenharia moderna contra a criminalidade. Primeiro, o sistema de alarme Trembler, uma rede de sensores de vibração hipersensíveis acoplados às paredes do cofre. Qualquer impacto, qualquer tentativa de perfuração lateral, aciona imediatamente uma resposta armada em menos de 3 minutos. Segundo, a fechadura de tempo. Uma vez que a porta principal é selada na sexta-feira à tarde, nenhum humano, nem mesmo o gerente regional com todas as chaves e códigos do mundo, pode abri-la antes da segunda-feira de manhã. Terceiro, o revestimento de aço e concreto de alta densidade que forma uma caixa estanque intransponível. A crença das autoridades é absoluta e inabalável. Ninguém nunca venceu a engenharia desse banco cavando. É considerado uma impossibilidade arquitetônica. Os engenheiros de segurança confiam na física e na espessura do material como deuses infalíveis. Eles acreditam que o cofre é uma fortaleza estática perfeita. Mas fortalezas estáticas possuem um ponto fraco inerente. Elas não pensam. E é essa arrogância monolítica que está prestes a ser desmantelada tijolo por tijolo. Esqueça a imagem romantizada do gênio do crime de Hollywood, vestindo ternos sob medida e bebendo martinis. O homem que orquestra a queda deste titã financeiro é um fantasma social. Seu nome é Anthony Gavin. Ele não parece perigoso. Se você cruzasse com ele em um pub esfumaçado no leste de Londres, veria apenas um fotógrafo de meia-idade. Um homem comum com o cabelo ligeiramente desgrenhado. Ele é invisível e esquecível. Alguém que os caixas de banco e os policiais ignoram diariamente. Mas sob essa fachada de mediocridade, ele esconde uma mente letal e obsessiva. A supercompetência de Gavin não é a força bruta ou o uso de armas de fogo. Sua arma é a paciência infinita e o que podemos chamar de engenharia arquitetônica reversa. Ele possui a capacidade de olhar para uma rua movimentada e enxergar as artérias ocultas, o encanamento, o esgoto, os espaços ocos entre os edifícios. Ele não tenta dominar o sistema. Ele se infiltra nos pontos cegos que o sistema esqueceu que existem. Acompanhado de seu associado Reg Tucker, um homem cuja aparência inofensiva lhe permite abrir uma conta no banco-alvo, eles possuem o tipo de acesso irrestrito que nenhum computador pode bloquear. A capacidade de se tornarem clientes legítimos sem gerar suspeitas. Eles sabem que atacar a porta de 60 toneladas é suicídio. A lógica dita que o impossível deve ser contornado, não confrontado. A inspiração para o plano não vem de manuais de crime do submundo, mas da literatura clássica. Um conto de Sherlock Holmes chamado A Liga dos Cabeças Vermelhas, onde ladrões escavam um túnel a partir de uma loja vizinha.
Gavin decide transformar a ficção em realidade. A preparação consome meses de vigilância exaustiva e precisão matemática. Eles não compram fuzis e não fazem reféns. Eles alugam uma loja de artigos de couro chamada Le Sac, localizada a 2 portas de distância do banco. Entre a loja deles e o banco, existe o porão de um restaurante. A matemática entra em cena. O informante interno da equipe aluga um cofre na agência. Durante 13 visitas perfeitamente legais, ele usa o comprimento de seu próprio guarda-chuva e os quadrados do piso de linóleo para medir, com precisão de centímetros, a distância exata entre o cofre e a parede externa da rua. Mas a verdadeira chave mestra do plano é uma falha catastrófica no projeto de segurança do banco. O sistema de vibração protege as paredes e o teto do cofre. Mas, devido à crença de que o banco repousa sobre fundações geológicas impenetráveis, o chão do cofre não possui sensores. A segurança olha para todos os lados, menos para baixo. O plano é cavar 12 metros de extensão, descendo pelo porão da loja, cruzando sob o restaurante e subindo verticalmente direto no ponto cego do sistema de alarmes eletrônico. O relógio começa a correr na noite de sexta-feira, aproveitando o feriado bancário de agosto, que lhes dá um fim de semana prolongado de silêncio comercial. O processo é industrial, metódico e punitivo. Os homens entram na loja não como ladrões, mas como novos inquilinos fazendo reformas de fim de semana. Eles descem ao porão e começam a perfurar uma camada inicial de concreto de 15 polegadas de espessura. O som estridente é abafado pelas paredes grossas da velha arquitetura de Londres. O trabalho é desumano. Durante finais de semana consecutivos, a equipe escava com pás curtas, picaretas manuais e as próprias mãos através de terra úmida, argila e esgoto. Eles criam um túnel de 12 metros de comprimento e menos de meio metro de largura, sustentado por vigas de madeira improvisadas. Mais de 8 toneladas de entulho e terra são retiradas do túnel cego. Em vez de descartar a terra em caminhões e chamar a atenção da vizinhança, eles a armazenam dentro da própria loja, empilhando-a metodicamente até o teto nos fundos do estabelecimento comercial. Quando finalmente atingem a base de concreto armado do banco, eles encontram resistência bélica. A força bruta falha. Eles acionam uma lança térmica, um equipamento de corte industrial que atinge temperaturas superiores a 3.000 graus Celsius, derretendo o próprio ar ao redor deles em escória metálica. O túnel enche-se de fumaça tóxica, quase sufocando a equipe inteira no subsolo. Quando a lança se mostra ineficiente contra a espessura brutal, eles recorrem a explosivos em gel para quebrar a última camada de rocha. Eles calculam a carga exata para pulverizar o chão sem derrubar o teto do prédio. A camuflagem é perfeita. Durante o dia, a Baker Street pulsa com turistas e executivos comprando café. Ônibus vermelhos de 2 andares passam a poucos metros de distância. Ninguém percebe que, logo abaixo das solas de seus sapatos, uma obra de engenharia criminosa está rasgando as entranhas da cidade. A comunicação do grupo é feita exclusivamente através de rádios comunicadores, conectando os homens no túnel a um vigia posicionado no telhado de um prédio próximo. Nenhum plano sobrevive intacto ao contato com o acaso caótico. O desastre iminente não vem de um sensor de alta tecnologia ou de um guarda noturno perspicaz. Vem do passatempo de um homem solitário. Às 23h30 de sábado, Robert Rowlands, um entusiasta de rádio amador, morando a menos de 1 quilômetro dali, está girando o botão de seu receptor, tentando sintonizar a Rádio Luxemburgo. Em vez de música internacional, o rádio cospe estática densa e vozes sussurradas com forte sotaque britânico. Ele ouve diálogos fragmentados. "Há fumaça aí dentro?" pergunta uma voz rasgada. "Não, apenas continue cavando", responde outra pessoa. Rowlands congela. O sangue gela em suas veias. Ele percebe rapidamente que está interceptando a frequência de rádio não criptografada de um assalto a banco em andamento. Ele liga para a polícia local. O operador de emergência trata a ligação como um trote de fim de semana, orientando Rowlands a gravar a conversa se quiser ser levado a sério em algum momento. Ele pega um pequeno gravador cassete, originalmente comprado para aprender espanhol, e encosta no alto-falante do equipamento de transmissão. A tensão é extrema e sufocante. O cidadão comum ouve, impotente, a história criminal da Inglaterra sendo escrita em fita magnética.
Às 2 da manhã, ele desiste da delegacia local e liga diretamente para o comando central da Scotland Yard. Desta vez, oficiais de alto escalão escutam as gravações rudimentares. O pânico controlado substitui o ceticismo inicial. A polícia aciona vans de detecção de sinal de rádio e as envia para as ruas escuras. A caçada cega e caótica começa. Dentro do túnel, o rádio do vigia chia freneticamente. Eles ouvem a sirene se aproximando do quarteirão. O sistema eletrônico e humano finalmente acordou. Um dos membros da gangue hesita, o medo goteja de sua testa suada coberta de pó de concreto. O oxigênio está criticamente baixo, a polícia está literalmente circulando as ruas acima. A ordem de sobrevivência óbvia seria abandonar as ferramentas e fugir. Mas a frieza clínica de Gavin prevalece sobre o instinto de preservação. O rádio transmite a decisão que selaria o destino do roubo para a eternidade. De jeito nenhum. Nós temos 300 mil libras para dividir pela manhã. Nós continuamos. Eles escapam por um triz através de uma falha cognitiva das próprias autoridades. A polícia verifica exaustivamente o perímetro de 750 bancos na região metropolitana. Eles chegam fisicamente à porta do banco na Baker Street. Os oficiais iluminam a fachada impecável com lanternas potentes, empurram a porta pesada de 60 toneladas, olham pelos vidros intactos da área de atendimento. Tudo parece perfeitamente normal e calmo. A segurança externa cumpriu seu papel de criar uma ilusão ótica inquebrável. Os policiais viram as costas, entram na viatura e vão embora, enquanto 3 metros abaixo deles, a gangue arromba o chão do cofre e adentra o santuário. O sol de domingo nasce. A gangue termina o trabalho. Eles não saem correndo desesperados. Eles recuam de forma metódica e profissional. O chão do cofre é agora uma cratera fumegante cercada de metal derretido. 268 caixas de depósito privativo foram violentamente estouradas e esvaziadas de seu conteúdo. O saldo final é uma fortuna obscena. Em dinheiro vivo, joias de herança e diamantes brutos, eles levam um valor que hoje ultrapassaria a marca de 40 milhões de libras. A equipe rasteja de volta pelo buraco estreito de 12 metros, emergindo na loja de couro. Eles tomam o cuidado de limpar o excesso de sujeira, trocam as roupas imundas de argila, empacotam o tesouro em sacos de viagem resistentes e desaparecem, embarcando em uma van anônima estacionada na rua. Eles saem literalmente pela porta da frente do estabelecimento comercial, deixando para trás 8 toneladas de terra úmida e o cofre de um banco monumental completamente eviscerado. O monólito de segurança permanece em silêncio absoluto até a manhã seguinte. Apenas na segunda-feira, quando os funcionários engravatados destrancam a porta de tempo e entram para trabalhar, o cenário de horror e vácuo é revelado. A reação tardia das autoridades é uma mistura intragável de choque total e humilhação global para o Império Britânico. A máquina invencível e bilionária foi derrotada por cidadãos esquecíveis, portando pás de jardinagem e um sistema de rádio barato. O exato momento em que o alto comando da polícia percebe a magnitude do que ocorreu é o instante amargo em que compreendem que estiveram a centímetros físicos dos criminosos, mas foram cegados por confiarem cegamente na carapaça visual do sistema. Mas a verdadeira história da Baker Street não termina com as malas de dinheiro desaparecendo para sempre no submundo da capital. Ela termina com uma sombra burocrática pesada e uma revelação assustadora que corrompeu o jornalismo britânico na raiz. Nos 4 dias que se seguiram, os jornais imprimiram o assalto nas capas com detalhes sensacionalistas. Então, de forma abrupta, coordenada e sem precedentes, o silêncio caiu como uma guilhotina. O governo britânico invocou formalmente uma ordem de mordaça radical de segurança nacional, proibindo imediatamente todos os editores de jornais, emissoras de rádio e canais de televisão de publicar, discutir ou investigar qualquer detalhe adicional sobre o roubo. Você deve se perguntar: por que o mais alto escalão do governo emitiria uma censura de Estado sobre um assalto a banco de rua? A resposta mortal está exatamente naquilo que não era dinheiro. As caixas de depósito privativo não guardavam apenas a riqueza declarada. Elas guardavam os piores pecados da elite governante. A teoria que assombra este caso, sustentada por investigadores e historiadores não oficiais,
é que o serviço de inteligência britânico tinha um interesse profundo no buraco escavado por Anthony Gavin. Rumores sólidos apontam que um líder ativista radical utilizava secretamente o cofre da Baker Street para armazenar fotografias devastadoras de membros da realeza britânica de férias em ilhas caribenhas. Fotografias comprometedoras que causariam o desmoronamento instantâneo da reputação e influência da coroa. O criminoso usava essas imagens como uma apólice de seguro contra qualquer intervenção judicial. A teoria final não é sobre ladrões que enganaram a polícia. É sobre a possibilidade de que o roubo do século tenha sido ativamente orquestrado ou permitido pela própria inteligência britânica, manipulando operários do crime para recuperar material monárquico altamente sensível, sem precisar assinar um mandado de busca e apreensão. O dinheiro levado não foi um roubo, foi o pagamento oculto pelos serviços de infiltração. Os arquivos completos da investigação real e os motivos concretos da emissão da mordaça foram imediatamente selados e trancados às 7 chaves nos arquivos nacionais. Por ordem da coroa, nenhum cidadão civil poderá lê-los até o distante ano de 2071, quando todos os envolvidos já tiverem virado pó. A vasta maioria das vítimas cujas caixas de metal foram violadas na escuridão jamais contatou a delegacia para relatar ou processar o banco pelo que perderam. O medo do que estava registrado em papéis superava o valor do dinheiro. O crime da Baker Street ensina que o verdadeiro pilar do controle no nosso mundo contemporâneo não é o acúmulo de notas guardadas atrás de placas de aço. O poder supremo é o monopólio da informação e a competência fria de mantê-la sepultada na escuridão. No final, o sistema sempre protegerá sua própria estrutura invisível, provando que as fechaduras mais complexas da humanidade nunca foram criadas para proteger propriedades, mas para esconder a verdade.